Certo. Beleza? Então aqui, ó, nós estamos falando de suspensão. Se você levar duas gravíssimas e no período de um ano atingir 20 pontos, você vai ter o seu direito de dirigir suspenso. Quando você tem seu direito de dirigir suspenso, você vai ter que fazer um curso de reciclagem, você vai ter que se dirigir até uma autoescola, vai fazer o curso de reciclagem, no final do curso vai fazer uma prova lá no Detran. Cauã, dura um ano. Mesmo você tem que pagar a multa fica lá durante um ano. Passou de um ano, ela para de contar, ela continua no seu histórico, mas ela para de contar para a suspensão. Beleza? Você pagando ou não pagando, ela continua lá no período de um ano. Então, se você tem seu direito de dirigir suspenso, você não pode dirigir, pelo que estipular lá, pode ser de 2 meses a um ano, não pode dirigir. Vai ter que fazer o curso de reciclagem e vai fazer uma prova no Detran. Passou a prova, fica esperando até o seu tempo, né? Pode-se dizer uma condenação, né? O tempo que você vai ter que ficar afastado, você poder dirigir. Passou esse tempo e você volta a dirigir normal. Tudo bem até aí? Se você levou uma infração gravíssima, o período de anos, você vai ser suspenso se você atingir 30 pontos. Uma infração gravíssima, se forem duas infrações, 20 pontos no período de um ano. Uma infração, 30 pontos no período de um ano. Uma infração gravíssima, tá bom? Duas gravíssimas, 20. Professor, Tô ouvindo. as infrações que multiplicam, tanto multiplica os pontos ou só o valor em dinheiro a pagar? Só o valor em dinheiro. Os pontos não multiplicam, beleza? Sempre só vai multiplicar o valor em dinheiro. Beleza. Então, no período de 12 meses, duas infrações gravíssimas, se atingir 20 pontos, suspensão. Uma infração gravíssima no período de 12 meses, se atingir 30 pontos, suspensão. Se não tiver nenhuma gravíssima, 40 pontos no período de um ano. Suspensão. Se for suspenso, vai começar o processo de suspensão, você vai poder se defender. Pode ser que você esteja suspenso de 2 meses a um ano. Você tem que passar o tempo de suspensão sem poder dirigir. Se você dirigir com a habilitação suspensa, você vai ter habilitação o quê? Cassada. O que é a cassação? Você perde a sua habilitação. Você deixou de ser habilitado. Você tem que esperar o período de 2 anos para dar entrada novamente na autoescola. Você vai ter que fazer os testes. Como assim os testes? Na primeira fase são 3 testes, né? O físico, mental e o psicotécnico. São 3 testes. Tem que fazer tudo de novo? Não, você só vai ter que fazer os testes da segunda fase. Você não assiste mais essas aulas. Você vai fazer a prova. Você não assiste mais essas aulas, você vai fazer a prova. E vai fazer a prova da terceira fase, a prova prática, né? Então, você é obrigado a fazer os testes. Não precisa mais assistir às aulas. Mas tem que fazer os testes e você volta habilitado na categoria que você tinha. Se você tinha A, volta na A. Se tinha B, volta na B. Se tinha C, volta na C. Se tinha A e B, volta na A e B. Mas você tem que esperar 2 anos. Depois de 2 anos, que é 2 anos e um dia, você vai na autoescola. 2 anos e um dia, você vai na escola e dá entrada de novo. Tem que pagar de novo. Fazer todos os testes para voltar a ser habilitado. Beleza até aí? Beleza. Então, onde é que você tem suspenso o direito de dirigir? Pode ser quando você atinge a pontuação. Tem algumas infrações que você é suspenso direto. Exemplo, você pegue dirigindo sem capacete, é suspenso direto. Começa já o processo de suspensão, você vai se defender, defesa prévia, primeira instância, segunda instância, você vai se defender e você pode já ser suspenso direto, só com uma multa. Ou uma condenação por crime de trânsito. Teve alguma... Professor, licença. Um exemplo, eu estou na minha provisória, né?
Aí eu sou parada por um agente do Detran, PRE ou NC. Aí eu converso com ele, tal e tal, tal. Eles disseram que não me multou. Pode ocorrer o risco de quando eu for receber a minha carteira permanente, tá lá a infração, mesmo ele dizendo que não ia me multar. Acontece direto, direto. Eles têm medo de apanhar, eles dizem que não multou. Eles têm medo de você chamar alguém ali pra dar nele, você tirar uma arma e dar um tiro nele. Eles dizem, não se Então isso preocupe aí não, é pode seguir, vai lá. Isso não é confiável, né? É nada, né? Eles não vão dizer pra você que ele multou não, porque eles apanharam muito no início, eles apanhavam muito. Sério, falando sério. Eu era guarda municipal, é doido, os caras apanharam demais, mano. É doido, apanharam muito, teve um cara que apanhou tanto lá, tem um cara Mas que... eles não são armados, não? Não, eles já pediram porte de arma, não foi sucedido, não foi aceito. Eles têm o direito a usar hoje em dia, eles usam até tonfa, bastão retrátil. Eles utilizam, digo isso, eu digo AMC, né? O Tom foi Eu digo AMC, a guarda municipal anda armada. Parece um pedaço de pau, né? Que ele tem a cintura. É um pedaço de pau que ele tem um local para segurar, né? Ele diferente do cacetete, porque ele é tipo no formato de um L. Quer dizer que o guarda municipal não tem porte de arma? Guarda tem, quem não tem é MC. Ah, só MC que não tem, O né? guarda tem, alguns tem, não são todos, mas alguns tem. Boa informação. Fortaleza tem, né? Não ouvi, ó. Em Fortaleza tem, né? A Guarda Municipal de Fortaleza, alguns deles têm. Porte de arma, alguns, não são todos. São os que trabalham nas torres e alguns que estão no trânsito também tem, alguns, não são todos. Já MC eles não têm. Pergunta. Pode falar, pode perguntar. Quando eu fizer minha habilitação agora, no caso A e B, com quanto tempo eu posso fazer a inclusão para D? A gente já teve até aula sobre isso, né? Nós já tivemos aula. Mas para D, tu tem que passar primeiro pela C. Tem que passar pela C primeiro, né? Passar um ano para ser. Ou então tu espera 2 anos e vai para D, né? Pode esperar 2 anos e ir para D. Um ano tu vai para C, ou 2 anos e tu vai direto para D. É o que o pessoal tá fazendo, o pessoal tá pulando direto para D, né? O pessoal não vai para C, tá? Mas tem que esperar 2 anos. Eu vou fazer, porque eu já dirijo caminhão já desde meus 15 anos já. Então pronto, a gente espera 2 anos. Eita, menino, já vai passar direto. Vai direto para D. É. Então, pessoal, alguma dúvida sobre suspensão e cassação? A suspensão, se você atingir a pontuação, depende. Se for uma gravíssima, 30 pontos. 2 gravíssimas, 20 pontos. Nenhuma gravíssima, 40 pontos. Se você for condenado por um crime de trânsito, já pode ser suspenso direto. E tem algumas infrações que você é suspenso direto. Tipo, a gente vai ver ainda mais algumas, aí tipo andar sem capacete. A apreensão do veículo não existe mais, a apreensão do veículo. Como assim? A apreensão do veículo que ele fala aqui, pessoal, o veículo ele ficava preso igual uma pessoa condenada. O juiz estipulava um tempo de prisão do veículo. Ele tinha que ficar de 1 a 30 dias. Se ele ficasse 30 dias preso, você ia pagar todas as multas e tinha que esperar a pena dele acabar. Não existe mais. Não existe mais apreensão porque nesse tempo que ele ficava lá, o pessoal arrancava os pneus, arrancava som, banco, tudo que prestava arrancava. Quando o cara ia receber o veículo tinha sido depenado. Aí botava na justiça, pedia indenização. Professor, esse carro ficava onde? Dentro do Detran? No pátio do Detran. No pátio, na chuva e no sol. Chuva e no sol, aí tu deixou teu carro lá. Mas eu acho que é irresponsabilidade do Detran. Então, como é responsabilidade dele, as pessoas botavam na justiça, o Detran ia ter que pagar, e por conta disso não existe mais apreensão. Porque Pior que no dia que você vai buscar, já não tem ninguém para dizer onde é que tá, viu? você vai buscar seu veículo, aí o cara lhe devolve o veículo, aí, não é meu carro não, tá aí a placa. Não, mas meu carro tinha 4h18, esses são 4h15. Meu carro tinha os bancos de cor, isso aí nem banco tem. Meu carro tinha um kit multimídia, esse aí tem um toca-fita. Tem um toca-fita. Olha, as peças tá tudo no carro dos agentes. O meu carro tinha suspensão a ar, isso aí não tem nem amortecedor. Aí, devido a esses problemas, acabou a apreensão. E a cassação, se você for pegue com habilitação suspensa e você dirigir,
você vai ter sua habilitação cassada. Se ela for cassada, você tem que esperar 2 anos para começar de novo e você vai fazer todos os testes. O teste da primeira fase, os testes da segunda, o teste da terceira. Já volta com a habilitação que você tinha. Você vai ter que, antes de começar, você tem que fazer o curso de reciclagem também, né? Professor, no caso da cassação da provisória, né, que é a PDD, a pessoa que perder vai fazer todas as fases de novo? Sim. Mas vai ter que assistir as aulas de novo? Sim. Não. Sim, tudo de novo. É mesmo, até essas aulas aqui tem que assistir de novo. Sim. Até agora sim, a não ser que mude, mas até agora sim. Uhum. Então a regra que não assiste a aula só vale para quem já tem a carteira permanente. Não, porque no caso CNH. aqui, cassação é uma coisa. Você já tem a definitiva, é cassado, tem que passar 2 anos sem dirigir. Ah, entendi. Então, tem que fazer o curso de reciclagem. Já lá você não passou como se fosse esse humano, como se fosse um teste. Você não pode levar. Você não passou no teste. Não pode levar nenhuma média, não pode levar nenhuma gravíssima, nenhuma grave, nem 2 médias. Que é suspensa, né? No caso, só é suspensa. Não, no caso você não chegou a renovar para o CNH. Você não chegou a renovar para o CNH. Você não passou nem na PPD, você vai começar do zero. Você tinha só uma permissão provisória para dirigir. Você não conseguiu passar para a CNH. Você retorna tudo do zero e começa tudo de novo. Entendi. Então, na cassação, como é que você pode ser cassado? Se você for pego dirigindo quando está suspenso, se você for reincidente no período de 12 meses em algumas infrações, você leva ela 2 vezes. Por exemplo, se você for pego bebendo, a PPD vence 1 ano. Se você for pego bebendo em janeiro, aí vai ser suspenso. Se for pego bebendo de novo em julho, vai ser cassado, porque é 2 vezes no mesmo ano. Vai ser cassado. E se você for condenado por algum crime de trânsito, tipo assim, você atropelou uma pessoa e não prestou socorro, vai começar o processo. Dependendo do final do processo, você pode ser cassado direto. A PPD ela tem um prazo de 1 ano. Se você não passar da PPD, quando é no prazo de 1 ano, ela vence, ela não funciona mais, aí vai ser olhado. Vamos olhar que ele levou uma gravíssima, pronto. Você não pega a CNH, você vai começar tudo de novo. Levou uma grave, não pega a CNH, vai começar tudo de novo. Levou 2 médias. Na minha opinião, o cidadão pega bêbado no volante, ele tinha que ir preso direto. Concordo. Preso e sem direito não é? Dirigir novamente, também acho. Curso de reciclagem. Foi suspenso? Tem que fazer o curso de reciclagem. Foi suspenso? Tem que fazer o curso de reciclagem. Vai até a autoescola mais próxima de você, diz que quer fazer o curso de reciclagem, faz o curso, no final do curso você faz uma prova. Tem que pagar? Que é isso, pai? Não. Que é isso? Desde Detran, desde Você dinheiro. tem alguma dúvida ainda nessa altura do campeonato? Você tem que pagar? É a paz, é Detran. Medida administrativa, retenção do veículo. O veículo fica retido até você sanar o problema. Como assim? O farol está queimado. O cara vai lá, mas fala em comprar outro farol. Às vezes eu ando com um farol no carro, por exemplo. Eu tenho um farol reserva. Se queimar, eu vou lá e troco. Simples assim. Esqueceu o documento em casa, pede para alguém buscar. Sei lá, a luz da reta queimada, você tem uma luz lá no carro e troca, pede para alguém comprar, trazer e trocar. Você está sem óculos, você coloca o óculos. Você está sem um cinto, coloca o cinto. Fica retido só para sanar o problema e você segue viagem. Remoção do veículo. Se você não conseguiu sanar o problema ali, e ele não quiser liberar você, ele pode muito bem pedir um documento seu para você buscar lá depois e tal. Vai depender muito do agente, da sua conversa. Às vezes ele pede um documento seu, você deixa lá o documento, depois você vai lá, mostra que consertou e ele devolve o documento. Acontecia muito isso com licenciamento. Quando era no papel timbrado. Agora, como é uma folha que você imprime pela internet, se você deixar com a gente, você vai imprimir outro em vez de ir lá buscar. Então ele pode pedir outro documento, vai depender muito da sua conversa com a gente. Ou então, se você estacionou no local proibido,
estacionou numa ponte, vai ser removido. Vai para o pátio, você paga o reboque, paga a infração, paga a diária e retira o veículo. Se estacionou numa ponte, num viaduto, num túnel, num local proibido, na frente de uma garagem, a pessoa não consegue tirar o carro, seu carro está lá estacionado, vai ser rebocado. Vai ser removido para o pátio do órgão. Recolhimento do documento do veículo. Se o veículo for removido, se for apreendido, no caso, você está com o licenciamento atrasado, o veículo vai ser removido para o pátio, eles levam com o seu licenciamento, né? Está atrasado, o que você tem lá, você vai ter que licenciar ele para retirar o veículo, pagar reboque, pagar... Se a sua habilitação está vencida, ela venceu, ela não vale mais, né? Ela é recolhida. Se a sua PPD está vencida, sua PPD venceu para você trocar pela CNH e você não trocou, no caso de vocês é gravíssima vezes 3, se não me engano. Tem um mês, né, para renovar. Não renovou para pegar a CNH gravíssima vezes 3 e a sua é recolhida porque ela não vale mais, né? Transbordo do excesso de carga é passar aquela carga que está excedente para outro veículo para que assim eles sigam viagem, né? E o exame pode ser um exame de sangue, pode ser um exame para saber se você bebeu, às vezes você usou algum tipo de medicamento, droga, um psicotrópico, alguma coisa do tipo. Alguma dúvida aqui? Penalidade, medida administrativa. Medida administrativa começa com as letras T, ou R, ou E. Começar com qualquer outra letra vai ser uma penalidade. Ninguém falou nada. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Ah, Eu beleza. tô. Sim, Tranquilo. professor. Pronto. Foi tirando. Advertência por escrito, a gente já falou. Se for motorista primário, nunca levou uma multa na vida. Se ele levar a primeira multa for leve ou média, ele pode pedir para transformar na advertência por escrito. Não quer dizer que a autoridade vai aceitar, mas você tem o direito de pedir. Multa, se for leve, 3 pontos, média, 4 pontos, grave, 5 pontos, gravíssima, 7 pontos. O valor não cai na prova. Valor não cai na prova. Ah, professor, então o valor não cai em prova, né? Não. E eu querendo decorar aqui também o valor. Não cai na prova porque qualquer dia pode mudar para ele não ficar só alterando o valor lá, entendeu? Qualquer dia pode mudar o valor, pode aumentar, pode diminuir. Diminuir eu acho difícil. Sem falar que essas multas gravíssimas, elas multiplicam, né, o valor. Algumas multiplicam. Meu marido levou uma que multiplicou, subiu na calçada, 7 pontos na carteira e uns 800 e tantos reais. Multiplicou por 5. Por 5 não, por 3. Por 3. Não. Pois é, eu tive tanto ódio nesse dia. Acredito. Principais infrações leves. Não são todas, pessoal. São muitas infrações. Se a gente fosse falar de todas, a gente passava aqui de 5 dias só de infração, mas são as principais. Sem documento de porte obrigatório. O que é o documento de porte obrigatório? Se for do veículo, é o licenciamento. Se for o condutor, ou a PPD, ou a CNH. O uso da buzina. A buzina só pode ser utilizada em toques breves, não sucessivos, e apenas para alertar de um acidente ou outro motorista ou um pedestre. E se for na zona rural, né? Se for numa via rural, você pode avisar o motorista da frente com a buzina que você vai ultrapassar. Você não pode buzinar para mulher bonita na rua, não pode buzinar para um amigo que passa na rua, se eu fizer infração leve. Você só pode buzinar das 6 da manhã até as 22 horas. Não pode buzinar na frente de escolas, hospitais, postos de saúde, clínicas psiquiátricas. Estacionar em vaga de deficiente físico hoje é gravíssima. Estacionar em vaga de deficiente físico, gravíssima. Ou idoso, gravíssima, viu? Toda infração cometida por pedestre, leve. Qualquer infração de pedestre, leve. Principais infrações médias. São as principais, não são todas. Se fosse falar de todas, a gente passava aqui vários dias. Dirigir veículo utilizando o celular, falando ao celular, digitando, atendendo ligação.
Só basta o agente ver, pessoal. De longe, você com o celular ali no ouvido, viu? Ele Isso vê aí já é tão velho, né, professor? O pessoal ainda continua fazendo. E direto. até os carros agora já tem como se atender dentro do carro mesmo, sem ter que colocar o celular. Quando o carro é chique, mulher. Liga. Liga. Estacionar em local proibido. Infração média. Atirar navio, objeto ou substância. Você rebola uma garrafinha d'água que você bebeu, uma latinha de refrigerante, o resto de uma fruta, um coco, você bebeu água de coco ali na esquina e na outra esquina já quer jogar. Infração média. Se você der um prego de combustível, está andando na via, quando a fé, acabou o combustível. For pegue pelo agente, infração média. Deixar de manter acesa a luz baixa quando obrigatório. Quando é que é obrigatório acender a luz baixa? Escureceu em via com iluminação pública, acende a luz baixa. Começou a chover, acende a luz baixa. Entrou numa BR, uma via rural, acende a luz baixa. Entrou em um túnel, acende a luz baixa. E se for numa via não iluminada, não tem iluminação pública, farol alto. Farol alto tem as restrições. Se for seguir um veículo, farol baixo. E se for em uma via de sentido duplo, quando for passar por outro veículo no sentido contrário, farol baixo. Motocicleta e veículos de transporte coletivo, farol aceso 24 horas. Motocicleta, transporte coletivo, ônibus, transporte escolar, farol aceso 24 horas. Arremessar água ao detrito, no caso aí, tem aquela poça de lama e tem um local que você poderia desviar, não passar pela poça. Se você passou e molhou alguém, infração média. Se você tinha como evitar e não evitou, infração média. No caso que aconteceu comigo sexta-feira. Isso aí tem cidadão, viu? E Cara, às te vezes molhou, tem velho? também os que faz acelerar. Respeitei não, viu? Na parada de ônibus, mano, os carros tudo de passando na poça e me melando. Acontece. Ora, mas eu tava indo trabalhar de moto, Ainda bem que eu tava O cara juntar uma pana de tijolo e ficar só esperando. Ainda bem que eu tava de capacete. Tava indo trabalhar de moto, ainda bem que eu tava de capacete. Não tem aquela, quando chove, aquelas bocas de lobo não sai água de esgoto, né? Bem cheirosinho. Macho, o cara me deu um banho, bicho. Macho, um banho assim, macho. Eu mesmo não tava me aguentando, mau cheiro. No meio do caminho, eu tava bem limpinho, já tinha acabado a chuva, mas a água do esgoto assim, macho, o cara me deu um banho, bicho. Vontade de matar, macho, o cara, mano. Não tinha precisando dele fazer aquilo. Nessa hora, cadê o agente pra botar esse chorozão aí? Macho, eu voltei Não pra tem. casa, pôr a roupa, joguei fora, bicho. A roupa eu joguei fora, a calça jeans, tênis. Professor tem que andar com saco, cara. Quando estiver chovendo, tu já fica com saco. Quando já veste, assim. Foi o corpo todinho, mulher. Não, o saco não ia dar vencimento, não. Só um saco. Foi um banho mesmo. Rapaz, Não foi um banho de gato, não. A chuva tinha parado, mano. Foi um banho assim que a roupa assim, mas eu joguei assim fora, mano. Eu tirei do corpo, já fui direto pro lixo, não tinha condições não, aquilo ali não. Não tinha mais coragem de vestir aquela roupa, É sério não. mesmo, professor. Só preciso tomar um banho de sal grosso e pião roxo, viu? Como é que faz para o condutor ser multado? Tem que pegar a placa e ligar para lá, como é? Não existe isso não. Se um agente não viu na hora, você que sente na justiça, né? Aí tem que ter testemunhas. Não, a gente não vê na hora, você resolve com uma pedra no vídeo dele. Você tem que entrar na justiça, não tem esse negócio de ligar. A câmera respaldou, né? Porque existe a multa, né? Mas só é multado se o agente vê e lascou. Por isso que na prática, muitas coisas não acontecem. É só na teoria O mesmo. agente é um sereno, ele não trabalha mais naquele dia. Pronto. Não, José, vontade deu, porque na hora, macho, eu fiquei com vontade de matar ele. Não, macho, não vou atrás não, que eu vou matar esse cara, não vou atrás não. Aí, mas dá vontade mesmo. Aí você tem que provar, tem que ter testemunho, não é tão simples não. Tinha que pegar duas testemunhas que viram ali na rua, as pessoas tinham que estar dispostas até o fórum, tá? Aí o cara vai alegar que foi sem querer, não tive a intenção não, aí é complicado, né? Não é tão simples não você ganhar não. Pessoal. Pode matar não. Principais infrações, né? Grave. Sem cinto de segurança, 5 pessoas num carro.
as 5 estão sem cinto, apenas uma multa. Essa multa é grave. Equipamento obrigatório do veículo. Qualquer equipamento obrigatório, infração grave. A gente já falou sobre elas. Pode ser para-choque, retrovisor, pala, estepe, chave de roda. São vários equipamentos obrigatórios. Se tiver ausente, quebrado ou não estiver funcionando de acordo com o que diz o código, infração grave. Tem um agente de trânsito ali. Se ele está ali é porque alguma coisa aconteceu. Ele dá uma ordem e você desobedece, infração grave. Ele deu uma ordem e você desobedece, infração grave. Deixar de prestar socorro à vítima quando solicitado. Nesse caso aqui, você não participou do acidente, pessoal. Você não participou do acidente. Você vinha passando ou foi lá olhar o acidente e o agente lhe pediu ajuda. Se ele lhe pediu ajuda e você não prestou socorro, infração grave. Transitar pela contramão em via de sentido duplo. Deixa eu pegar aqui uma foto para ver se fica mais fácil. Via de sentido duplo quer dizer que a via tem os dois sentidos, né? Via de sentido duplo. Aqui. Você está na contramão aqui. Como é que você resolve aí? Você puxa para o lado. Aqui, você está na contramão. Você puxa para o lado, ajeitou. Puxou para o lado, ajeitou, top. Como você consegue consertar facilmente, infração grave. Agora, se você está... Vou sair e voltar aqui, porque me ligaram e meu áudio agora sumiu. Beleza, irmão? Agora aqui, ó. Você está na contramão numa pista de único sentido. Como é que você faz para ajeitar? Você vai ter que virar o veículo totalmente 180 graus. Se eu estiver indo aqui na contramão, ó, como é que eu conserto isso? Eu tenho que virar o veículo no sentido oposto do que eu estava indo. Então, numa via de sentido único, para mim consertar a contramão é mais difícil. Eu tenho que girar o veículo, enquanto numa via de duplo sentido é só puxar para o lado. Pronto, consertei. Estava ali nessa faixa ali, puxei aqui 1 metro e resolvi. Estava lá, puxei 1 metro e resolvi. Já se for uma via de sentido único e eu estou na contramão, para me ajeitar, eu tenho que girar o veículo no sentido oposto. Eu tenho que girar o veículo no sentido oposto. Esse fato de girar o veículo, né? Então, andar de contramão numa via de sentido único é gravíssimo. Se for no sentido duplo, que eu conserto fácil, vai ser grave. Vocês entenderam isso aí? Entendi, porque se eu tiver no sentido duplo, eu só puxo um pouquinho para o lado, pronto, consertei o erro. E se é sentido único, eu não tenho como fazer isso, porque é sentido único. Tem que girar o carro totalmente. Tem que girar o carro. De 180 graus. Se não der tempo. E para o outro lado. Se não der tempo, lascou, né? Vou não fazer. Então, transitar pela contramão em via de sentido duplo, grave. Em local proibido de parar e estacionar. Onde é que é proibido parar e estacionar? Ponte, viaduto, túnel, BR. Você não pode parar para alguém subir ou descer na BR. Infração grave. Seguir... Na praia pode? Como assim na praia? Na areia da praia? Sim. Você não pode nem transitar com o carro lá, mulher? Pode nem transitar, nem parar, nem estacionar, de jeito nenhum. Eu ainda faço isso ainda. Pronto, às vezes quando eu vou fazer trilha, a gente fica correndo, pessoal do Detran. Lá vem o Detran, todo mundo corre para um lado, corre para o outro, se espalha. Uma confusão. Até que eu parei mais quando eu fazia trilha. Não é permitido. Corre todo... O senhor estava no carro, era fazendo... Não entendi, escondia? Eu tenho um carro 4x4, às vezes eu vou fazer trilha com um grupo de eu vejo que é rico, mulher, tem um carro 4x4. Sou nada, carro velho, 2014, é velho, é antigo. Aí você compra pensando que pode, eu comprei pensando que podia. Aí depois que você começa a andar, você vai saber que não pode, pessoal. Eu comprei achando que podia.
Aí toda vez que a gente vai um batedor na frente, o cara vai olhando se tem Detran, se não tem, aí ele volta voado. Ei, mas tem polícia lá na frente do Detran e tal, né? Agora eu quando comprei... Não pode, por quê? Porque é carro de trilha, assim? Porque a praia, pessoal, não é para andar veículo na praia, é simples assim. Na praia é pra banhista. Na praia é para andar banhistas, sim. não é para andar veículo. Entendi. Aí, Você tá fazendo trilha no mato. não, mas eu gosto de fazer trilha na praia, nas dunas, né? Eu não gosto de fazer no mato, não. Acabo com o carro, não tem condições não, que ele é corpo rico. A minha só Tipo subir assim, tem Mas bug. eu tinha que procurar as praias que era permitido, porque tem uns que deixam. Nenhuma, não tem. E aqueles bugres É, lá que porque faz O passeio? bug é um passeio, eles são cadastrados, tem um treinamento, e são eles que não querem que a gente ande. Na hora que a gente anda, eles vão chamar a fiscalização, porque eles querem que a gente pague para andar no carro deles, né? Mas mesmo assim, se for um bug particular, você não pode, né? Não, pode não, tem que ser um no bug carro de deles, passeio, né? tem que ser no bugueiro. Ah, Eles são os mas, principais. tipo assim, o camarada tem bug e ele gosta daquelas pescas de praia. Ele vai e deixa Não o é bug pelo carro estacionado não, lá na mano. Não faixa é de pelo areia carro pra não. pescar. Não é que seja um bug não. Não é pelo carro não. É porque não pode. A não ser os veículos cadastrados na associação dos bugueiros. Não é pelo carro não. O bug se eu tivesse um bug eu também não podia do mesmo jeito. Tá entendendo? Não é pelo carro não. É porque eles não querem mesmo, porque ele não quer concorrência, mano. É porque Mas também particularmente, eu gosto de aconteceu pesca aqui, mas de teve praia. um carro que atropelou um cachorro. Se você botar até na internet vocês verem, atropelaram o cachorro, mano. Não lembro o nome do cachorro, um cachorro que era campeão brasileiro aqui no Porto das Dunas, lá no PDD. Atropelaram esse cachorro era campeão brasileiro, tinha vários prêmios. Aí depois desse dia já não era permitido, mas era feito vista grossa, sabe? Mas depois que atropelaram esse cachorro lá, mano, tu é doido, mano. Pronto, aí que ficou ruim mesmo. Mas vamos continuar, pessoal, vamos continuar. Tá bom, pode continuar. Seguir veículo de urgência. Estou aqui no engarrafamento e passa um caminhão dos bombeiros. Opa, vou aproveitar aqui o vácuo, né? Todo mundo vai para a faixa da direita, deixa a faixa da esquerda livre, o caminhão dos bombeiros passa e eu vou atrás do caminhão dos bombeiros. Se for, pegue, infração grave. Tanto bombeiro como ambulância. Você pegar aquele vácuo ali, se você for, pegue, infração grave. Ambulância, viatura de polícia. Estacionar em cima do canteiro central, da faixa de pedestre ou da ciclovia, estacionar, né? Infração grave. Principais infrações gravíssimas. Passou no sinal vermelho? Gravíssimo. Outra coisa, aquele nome pare no chão. Deixa eu ver aqui o nome pare no chão. Você tem que realmente parar. E olhar para um lado e para o outro. Mas se você não parar e o agente vê, não parou e o agente viu isso, você vai ser multado, viu? Não, aqui não, peraí. Isso aqui não. Peraí. E quando o sinal às vezes está com defeito? Sinal vermelho? É bem comum aqui na minha cidade de Calcaia, tem um semáforo que é bem comum. Se tiver defeito, aí você não vai ser multado, né, mano? Tá com defeito. Aqui, ó, não me pare no chão. É igual o semáforo vermelho, viu? Você tem que parar, olhou para um lado e seguiu, mas tem que parar o veículo. Você não pode diminuir a marcha, não. Semáforo, desculpa, pessoal. Esse semáforo que eu tô falando aqui, toda vez, ele só dá problema no vermelho, fica só vermelho. Ele não passa para os outros sinais. Não, se tiver Ele algum problema, né? Total. Ele fica só no vermelho, ele trava. Aí, não, se tá com problema, não é pra ser. Aí o camarada passa. Não, você vai ter que passar. Vai passar o dia ali, tu disse que trava, uma hora tá que passar. Pois é, aí, tipo assim, e lá tem câmera pra. Mas eles conseguem saber, mas quando tá com problema, eles conseguem saber, eles têm lá indicando o problema. Eles devem fazer o horário. Enfim, entendi. Ó, pra vocês terem ideia, mas deixa eu mostrar aqui uma foto aqui. Peraí. Quando eu quero a foto, tá aqui. Vocês sabem que a partir das 22 horas, isso que eu ia perguntar. Das 10 horas da noite, já estão dizendo até que baixaram para 8 horas. Eu não sei dessa. Então, até onde eu sei, das 22 horas, pessoal,
como a nossa cidade é a segunda cidade mais perigosa do Brasil e a 7ª do planeta, como é muito perigosa, aqui em Fortaleza, eu só posso falar aqui em Fortaleza, a MC liberou para que você possa passar no sinal vermelho a partir das 22 horas, desde que você preencha 2 quesitos. O primeiro quesito é você passar abaixo de 30 km por hora. Você tem que passar abaixo de 30 km por hora. Passou acima, vai ser multado. O segundo quesito, você só é dispensado do sinal vermelho. Se você descumprir qualquer outra lei, você vai ser multado. Como assim? Vamos imaginar que seja 11 horas da noite. 11 horas da noite. Você pode chegar aqui nesse sinal. Se ele tiver vermelho, você passa abaixo de 30 km por hora, tá beleza. Mas se você descumprir outra lei, como assim? Ó, aqui, ó, proibido virar à direita. Se você virou à direita, vai ser multado. Proibido virar à esquerda. Se você virou à esquerda, vai ser multado. Proibido fazer um retorno. A lei é só por sinal, né, professor? Só a lei pra isso. só lhe dispensa do sinal, desde que você passe abaixo de 30 por hora. Se descumpriu qualquer outra, aqui ó, tem proibido direita, proibido à esquerda e proibido retorno. O sinal está vermelho, você faz qualquer uma dessas 3, você vai ser multado. Ah, mas não pode, depois das 10 horas? Pode, o sinal, você descumpriu outra coisa. Você entrou à direita que não podia, entrou à esquerda que não podia, fez um retorno que não podia. Ele só lhe dispensa do sinal vermelho. As outras não. E também não é toda cidade, né, professor, como o senhor falou? E tem a velocidade, abaixo de 30. Passou de 30, é multado. Depende do município, né, se liberou ou não. É só em Fortaleza, é onde eu sei. Calcaia, não vai fazer isso não, que eu não sei nada lá de Calcaia, não. Não vai fazer isso não, que você se lasca. Só em Fortaleza. Retorno proibido. Calcaia também é assim, Calcaia. É também? Pronto, o Fernando está dizendo, eu não sei o que estou dizendo, está dizendo o Fernando. Gravíssimas. Passou o sinal vermelho, gravíssimo. Retorno proibido, gravíssimo. Contramão de sentido único. Se for sentido único, você for andar na contramão, uma via de sentido único, gravíssimo. Não dá passagem a veículo de urgência. Ambulância, polícia militar, civil, guarda municipal, bombeiros, pediu passagem, você não deu passagem, gravíssimo. Transportar crianças sem os devidos cuidados. Toda criança, pessoal, tem que ser... Toda criança, multa relacionada à criança é gravíssima. Qualquer multa de criança é gravíssima. De 0 até 1 ano, vai bem conforto. De 1 até 4 anos, na cadeirinha, a gente vai ver mais na frente. De 4 até 7,5, no assento. Se tiver faltando qualquer um desses acessórios, infração gravíssima. Se tiver sem os acessórios, infração gravíssima. Sem a placa do veículo. A gente vê muito. Pode falar. Licença. A gente vê muito no trânsito mãe com criança no banco da frente. Isso não dá multa? Com certeza. Gravíssimo. Com certeza. Criança, gravíssimo. Foi criança, gravíssimo. Não tem nem dúvida. Sem a placa do veículo. Tá faltando uma placa? Quando é que acontece muito? Chovendo. Começou a chover, você passou numa poça. A galera acha as placas, fica lá esperando você voltar para pedir uma recompensa. R$10, R$5. Ei, professor, posso transportar animal em moto? Deixa Não. eu perguntar antes. Não, pode não. No caso, o gato Nem na carro casinha em carro não pode, né, pastor? Até no carro, mas tem que Professor, como você ser... leva os gatos? A gente vai ver Os se... gatinhos com a gaiolinha deles? Na gaiolinha, no carro. Você bota ela no cinto, né? Passa o cinto nela e leva ela no carro. Ah, então assim pode. É, no carro pode. O gato, Mas gato na casinha não pode na na moto. moto. Na moto, não. Mas No tem uns porta-mala. pet shop que transporta, né? Porta-mala também pode não, mas o cachorro tem que ir na... Ou ele tem a peitoralzinha, né? Ou ele tem a peitoralzinha, aí você já bota ali no cinto. A gente vai ver na aula de direção defensiva, mas não pode botar cachorro no porta-mala não, nem gato não. Ele quer matar o cachorro. No porta-mala já é um extremo, mas eu acho que você, digamos, que trabalha em lugares que trata gato e cachorro para pegar e deixar, tem que ter um carro para isso.
É porque lá eles têm a moto, mas a moto lá ela é adaptada. Ela é um veículo de carga, né? Ela é adaptada, né? Ela tem tipo uma gaiolazinha que é presa ao veículo, né? Ela não fica presa ali amarrada, ela é presa ao veículo, a gaiolazinha adaptada para veículo de transporte. Já a não ser que você adapte o seu veículo, né? Para veículo de transporte. Mas as nossas motos são de passageiros, né? Não é de transporte. Se for pego um cachorro dentro de um porta-malas fechado, já respondeu um processo. Macho, vou dizer uma coisa, macho. É melhor você matar uma pessoa que dar um tapa no cachorro, viu? Eu sou agente ambiental voluntário. A gente faz sempre faz tudo. É sério, pessoal. Essa risada do ídolo aí a pena é maior dar um tapa no cachorro do que matar uma pessoa. A pena é maior. É sério, pode olhar no código. Tô falando sério. Professor, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Pode fazer. Aqui em casa a gente tem nosso Celtinha, sabe? Aí o que eu faço? Tem um quê? O Celtazinho, esse velhinho. Um Celta, né? Que é um Celtinho. É, um carrinho, um Celta. Pode falar. Às vezes, o que a gente faz? Quando meu esposo está em casa, que dá para deixar meu filho no colégio, a gente deita o encosto do banco traseiro lá atrás, né? Banco de trás. E bota a cadeira inteira. A gente tira só as baterias, que ela é motorizada, e bota a cadeira inteira dentro do porta-mala. Mas a gente fecha o porta-mala. Me diga aqui uma coisa, se a gente me pegar, quando for eu dirigindo, né? A dele já pode dar ponto, não posso não. Ele pode me multar ou não? Te multar porque a cadeira de roda tá dentro do carro? Porque tu sim, ela tá inteira. Eu desci o banco, rapaz, aí do banco só se for um animal. Só se for um animal aí. Tem que ser um cara assim desumano. Eu vou de medo, eu tô perguntando ao senhor porque eu não vou poder levar nem um pontozinho na carteira, né? Quando eu tiver. Não, pode. Aí só sou um cavalo batizado, mas pode. Não, pois tá certo. Eu já faço isso pra facilitar. Então, pessoal, vamos continuar que a gente está atrasado. Vamos. Sinal vermelho, gravíssimo. Retorno proibido, gravíssimo. Contramão de sentido único. Sentido único, você vai ter que girar o veículo em 180 graus. Então, é muito mais complicado do que numa via de sentido duplo, que você só faz puxar para o lado. Então, contramão em via de sentido único, gravíssimo. Não dá passagem a veículo de urgência, gravíssimo. Transportar a criança sem os devidos cuidados, gravíssimo. Sem a placa do veículo, gravíssimo. Sem capacete, gravíssimo. Suspensão de dirigir. Dirigir com CNH vencida há mais de 30 dias, gravíssimo. Já é recolhida lá, que não vale mais. Né? Já não quero nem lhe devolver. Principais infrações com efeito multiplicador, pessoal. CNH cassada ou suspensa. Se você tem a sua CNH cassada ou suspensa, né? Não. Se você recebe uma multa com infração gravíssima vezes 3, vai ser... Devido à multiplicação, a sua CNH vai ser cassada ou vai ser suspensa. Beleza? Então, quando você recebe uma multa gravíssima vezes 3, ela pode ser cassada ou suspensa, vai depender do processo que você vai responder administrativo. Dirigir sem possuir PPD ou CNH. Seu pai deu o carro para você dirigir. Você não tem PPD nem CNH, gravíssima vezes 3. Seu pai vai ter suspenso o direito de dirigir. Se ele fizer isso novamente, ele vai ter habilitação cassada, viu? Isso aqui é um crime de trânsito, pode dar até delegacia. Dirigir veículo com categoria diferente. Hoje em dia é vezes 2. Você tem categoria A e está dirigindo um veículo de 4 rodas. Ou vice-versa, mas grave vezes 2. A multa vai para o carro, calma. A multa vai para o carro. O dono do carro vai ter que pagar aquela multa se ele quiser licenciar o carro. Vai para o carro, vai para o proprietário, né? Quando digo vai para o carro, que ele vai ter que pagar de qualquer jeito, senão não licencia o veículo. A não ser que o documento do carro esteja no nome da pessoa não habilitada, ele paga só a taxa, né? Foi por isso que eu disse que é para o carro. Ponto. Por isso eu disse que é para o carro, porque às vezes a pessoa não tem habilitação. O nome do carro está no nome dele, ele é o proprietário, mas não tem habilitação, né? Então, se for para o carro e a pessoa tiver habilitação, o proprietário paga. E recebe a pontuação. Se não tiver habilitação, não recebe a pontuação, mas tem que pagar do mesmo jeito. Transitar pela ciclovia, ou pela calçada, ou acostamento, que o marido da menina aí, ó, tá dando na calçada, né?
800 e pouco, foi Foi. vezes 3. Canteiro 7 central, pontos na carteira. faixa de canalização, gravíssimo vezes 3. Transitar com velocidade acima de 50% da autorizada, como assim? Se a velocidade ali é 60, ele está andando a 50% a mais, 60, se divide por 2 dá 30, que é 50%, né? 60 mais 30, 90. Então, se a velocidade máxima é 60 e ele está andando acima de 90, vai ser infração gravíssima vezes 3. Gravíssima vezes 5. Fugir sem prestar socorro à vítima. Aqui, pessoal, um detalhezinho, né? Acidente acontece. É ruim? É, mas acontece. Quando é um acidente, você deu um tapa na pessoa, ou desculpa, foi sem querer. Se você atropela uma pessoa, você para para se desculpar. Opa, você para para se desculpar. Quando você dá um tapa e corre, é uma agressão. Quando você atropela alguém e foge, é uma tentativa de homicídio, uma tentativa de lesão corporal. Não, é uma lesão corporal e uma tentativa de homicídio. Se a pessoa morrer, é homicídio. Se não morrer, lesão corporal. Então, quando você para prestar socorro, você demonstrou que foi sem intenção. Você demonstrou que foi sem querer. Se você não para, meu irmão, você está transformando um acidente, que é comum, acontece, em um crime de trânsito. Você não parou, meu irmão, ixi, será que ele não fez? Foi porque quis, não queria matar a pessoa, não. Por que ele não parou para prestar socorro? Cuidado para não transformar um acidente, uma coisa casual. Como assim casual? Mas se você andar em Fortaleza aí, sai de manhã, vá trabalhar e volte, mas a probabilidade que você veja vários acidentes. Por quê? Porque acontece, mano. Quem dirige está sujeito a sofrer um acidente. Agora você não socorrer, aí sim, aí o bicho pegou. Então, fugiu sem prestar socorro, meu, gravíssimo vezes 5. Suspensão de direito de dirigir, começa o processo, pode ser até cassado. Tem que fazer curso de reciclagem, capaz de ser até no jornal. Então, não transforme, pessoal, um acidente em um crime. Como é que transforma? Fugiu sem prestar socorro, transformando num crime de trânsito. Aí tem as variações. O que são as variações? Você parou para ajudar e vamos dizer que a população quis linchar. Por quê? Rapaz, você atropelou alguém? Agora, rapaz, você é um criminoso de alta periculosidade. Mesmo a pessoa tendo se jogado, você, para a população, você ser preocupado. Manuela quer perguntar alguma coisa? Ele está com dificuldade, né? Não, professor. Tranquilo. Então, não se iluda. O que é que você tem que fazer? Prestar socorro? Sim, mas vamos às variações. Vamos dizer que a população quis linchar. Isso acontece? Acontece. Não se iluda, não. Pode acontecer. Se ela quis linchar, aí sim você sai do lugar para resguardar a sua vida. Mas você saindo lá do local, você vai ligar, 190, teve um acidente, atropelei uma pessoa, não foi minha intenção, quiseram me lixar e eu tive que sair de lá para resguardar a minha vida. Você vai na delegacia. Essa ligação que você fez, ela já foi gravada, vai ser utilizada para a sua defesa. Aí sim, você teve que sair de lá para resguardar a sua vida, beleza. Você queria até ficar para ajudar, mas entre morrer e ajudar, né, você teve que sair para resguardar a sua vida. Aí essa ligação vai ser utilizada para a sua defesa, porque ela é gravada. Cuidado para não cometer outro crime. Como assim? Você atropelou e fugiu. Aí depois você liga, atropelei uma pessoa, mas quiseram me lixar, eu fugi. Isso aí, se não for verdade, é uma falsa notícia crime. Hoje em dia, todo mundo tem um celular que pode ter filmado a situação, como tem câmeras que ficam nas lojas, nas casas, que podem ter visto que você nem parou. Aí você vai estar cometendo um segundo crime. Atropelou e não socorreu e deu uma falsa notícia crime. Vai ser para até no jornal, viu? Cuidado para não transformar um acidente, que é uma coisa normal. Acidentes acontecem para um crime de trânsito, onde você não prestou socorro, então mentiu dizendo que tinha prestado sem ter prestado. Então, muito cuidado. Ficou alguma dúvida nisso aí? Não, para mim não. Acidente de trânsito, quando você fica para socorrer. Você não ficou para socorrer, não é mais acidente, é um crime de trânsito. Cuidado para não transformar um acidente em um crime. Começa o processo administrativo. Se você ficou ali, ajudou, prestou socorro, o cara ali pediu ali um dinheiro para medicação e tal, resolveu ali com 50, 100, 200 reais.
Se você foge, pode sair no jornal o seu nome, a placa do seu carro, a polícia lhe procurando, porque você atropelou e fugiu, crime, seus vizinhos vão achar que você é um assassino. Cuidado para não transformar uma coisa simples, que é um acidente que acontece, infelizmente acontece, é normal, em um crime de trânsito. Cuidado. Fração gravíssima vezes 5. Se você ajudou ali, não vai ser multado, vai gastar ali 200, 300 reais com uma pessoa ali, um medicamento e tal, pronto. Se você fugiu, gravíssimo vezes 5, suspensão de direito de dirigir, vai ter que fazer o curso de reciclagem, vai começar o processo de suspensão, talvez até a cassação da sua habilitação. É muito melhor você prestar socorro. E pagar os remédios do povo. Não tenho nem dúvida. Ultrapassar pelo acostamento. Não se pagar pode. os remédios, né? Que foi, Pedro? Tem que pagar os remédios, né? Mas mixaria comparado com o problema que tu vai ter se tu não prestar socorro. É nada, mas pagar os remédios, 100, 200, 300 reais. Logo que a infração vezes 5, pessoal. 293 vezes 3 dá 1.000. Vezes 5, aí dá uns 1.400. Entre tu pagar 1.400, aí depois fazer o curso de reciclagem, poder ser suspenso, poder perder a habilitação, o pessoal te chamar de assassinos, aparecer teu nome no jornal, o vídeo tu fugindo do teu carro, e tu pagar 200 reais, qual que tu prefere? 200 reais de remédio? É nada, eles têm 2 vezes. Eu prefiro os 200 reais de remédio. Tem nem o que pensar, pelo amor de Deus. A dor de cabeça menos, Eu quero solução, mesmo. O problema eu já tenho aqui de carro de mão, eu quero solução. Ultrapassar pelo acostamento em interseção e passagem em nível. Então, quer dizer, você ultrapassou pelo acostamento, gravíssimo vezes 5. Ultrapassou num cruzamento, que é a interseção, gravíssimo vezes 5. Fez uma ultrapassagem, mas na passagem de nível, na linha do trem, gravíssimo vezes 5. Ultrapassar pela contramão outro veículo, nas curvas, gravíssimo vezes 5. Aclives, isso tudo na contramão, né? Gravíssimo vezes 5. Declives, gravíssimo vezes 5. Faixa de pedestre, gravíssima vezes 5. Ultrapassar pela contramão numa ponte, gravíssimo vezes 5. Num viaduto, gravíssimo vezes 5. Dirigir sob influência de álcool. Olha aqui, esse aqui também é interessante. Você dirigir sob influência de álcool, né? É gravíssimo vezes 10. Quer dizer o quê? Que você tinha bebido. E se você se recusar a ser submetido ao teste do exame clínico, é a mesma multa. Gravíssimo vezes 10. E aí, mano? Se você tiver bebido, gravíssimo vezes 10. Se você se recusar a fazer o exame, gravíssimo vezes 10. E aí? Vou dar um exemplo aqui para ficar fácil. Vamos dizer que... É só um exemplo, tá bom, pessoal? A Brenda chegou do trabalho, cansada. Deixa a Brenda de lado, pegar um, para não dizer que eu sou preconceituoso. O Ítalo chegou em casa cansado. Mas a gata ligou, ei, vem pra cá. O Ítalo meteu aquele banho, vestiu aquela beca. Quando estava saindo de casa, o Ítalo decidiu usar o enxaguante bucal, para ficar com um hálito refrescante, né? O Ítalo pegou o carango, né? Pegou aquele fuscão preto. Quando dobrou a esquina, uma blitz. Opa, seu Ítalo, tudo bem? Tudo. Você pode fazer aqui o teste? Ó, se recusar a ser submetido ao teste do exame clínico, gravíssimo vezes 10. O Ítalo não quer uma gravíssimo vezes 10. Na hora ele acabou de sair de casa, sabe que não bebeu nada, soprou, acusou. Como assim? O cara estava trabalhando e não bebeu nada. Vocês lembram lá do enxaguante bucal? Ele não tinha olhado, mas a mãe dele tinha comprado dessa vez um enxaguante bucal que tinha álcool no enxaguante bucal. Acusou, porque qualquer coisinha acusa, mas 0,03. Então qualquer coisinha vai acusar. E aí é um direito dele. Ele parou para pensar, mas eu nem bebi. Ele pede o reexame, é um direito dele. Normal. O reexame, espera ali 15 minutos, ele bebe uma água. Se tiver sido realmente um enxaguante bucal, só 15 minutos, ele bebeu uma água, vai sair do hálito dele. De boa. Esperou 15 minutos, bebeu uma água e tal, fez de novo, pronto.
Deu bom. O Ítalo foi para casa da gata. Chegou na casa da gata, lá tinha uma festa para eles irem. Tem uma festa pra gente ir, aniversário da minha amiga. Foram pra festa. Lá o Ítalo bebeu 2 long necks. Passou lá 2, 3 horas, 4 horas, bebeu 2 long necks. Então, foi nada demais. Depois bebeu refrigerante, suco. Mas ele bebeu as 2 long necks. Na volta, outra blitz. Égua, mano. Bicho azarado, mano. Outra blitz. Égua, mano. Lá vai o Itlã. Parou na blitz boa. Ele, a namorada, a gata, né? E pediram novamente. Ei, dá pra tu soprar? Vou fazer o teste aqui do etilômetro. E aí, a primeira lá, ele tinha usado enxaguante bucal, acusou. Essa aqui que ele bebeu 2 long neck. E aí, pessoal, o que é que ele faz? Não assopra. Se soprar, vai constar. Se não soprar, vai ter que pagar do mesmo jeito aí. Não assopra. O Heitor disse que não assopra nem a pílula. E aí, ele tá certo? Tá errado? O que é que vocês acham? Vai pagar do mesmo jeito. Tá É, errado. Ele tá errado porque bebeu. Não era pra ter bebido. concordo. Mas aí, Marisa, ele sopra ou não sopra? Tem que soltar. Sopra. Não é obrigado a soprar não, pessoal. Não é obrigado a soprar não. Ninguém é obrigado a construir Ele quer prova. pagar. Ninguém é obrigado a construir prova contra você mesmo. Não é obrigado a soprar. Mas se não soprar, vai ter que pagar. E aí? Pagar a multa, então ele sopra. Aí aqui tá. Vocês se lembram que lá no início, tem assim, ó. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente de trânsito por aparelho eletrônico. Aparelho eletrônico aqui. Professor, se ele não soprar, ele só paga a multa, mas não leva os pontos, é assim? Não. Não perca a carteira, mulher. A multa e o ponto, Pois é. a multa e o ponto vai rolar. Vai? Os pontos rolam, né, professor? Então pronto. Vamos lá, ó. Se ele não soprar, só baixar aí. Ele tá andando de motoca. Deixa eu dar uma aí, ó. Ele tá andando de motoca e não tá. Tá parecendo locutor de Bateu rádio, uma rapaz. Então, ó, se ele não soprar, pessoal, eles não vão ter. Ele tá de boa, né? Não vou ter nenhuma prova. Sim, ele tá de boa. Ele bebeu 2 long neck, mas comeu, merendou, bebeu água, suco, refrigerante. Tá lá constando se ele soprar. Mas se ele não soprar, tem como eles provarem que ele bebeu? Ele tá de boa, Não. conversando normal e tal. Comeu, tá com Não. hálito de sanduíche, ele comeu um podrãozão bem grandão. Nem hálito de bebida ele tem. Mas se ele soprar, vai acusar. Então vamos lá. Se ele se recusa, gravíssimo vezes 10. Provavelmente suspensão de direito de dirigir. Ele passou o carro para a gata. Dali eles vão embora. Beleza até aí? Beleza. Aí tem que fazer um curso de reciclagem. Mas se ele sopra, o Pedro tá construindo um móvel. Ele trabalha com móveis projetados. Ele tá na casa do cliente aí já montando um móvel. Tá batendo aí, hein? Ele tá montando um móvel, um guarda-roupa. Deixa o cara trabalhar, mano. O cara trabalhar. Trabalhar mesmo, é assim mesmo. Ele não pode voltar pra casa dirigindo. Já aqui é o seguinte, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. Se ele soprar, Não me ouvir não, professor. Galera, o áudio aí não tá legal não, tá repetindo várias vezes. se ele soprar, vai ter a prova, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Estou. Se ele soprar, Agora, agora não tem mais dúvida, mano. O aparelho vai emitir um papelzinho dizendo o teor de álcool. Aí o bicho pegou. Até então eles não tinham nada. Ele não tem que ser comprovado por aparelho eletrônico. Agora eles têm um papel que vai dizer até a quantidade de álcool. Aí deixou de ser uma infração por desobediência, não quis soprar, e passou a ser uma certeza que ele está alcoolizado. Aí o bicho pega mesmo.
deixou de ser uma infração e passou a ser um crime de trânsito. Não pode beber e dirigir. Correto. Vamos dizer o que é correto na teoria. Pega o Ítalo e leva para a delegacia, pois agora tem um crime de trânsito. Dependendo lá do que ele bebeu, vai ser estipulada uma fiança que pode ser de 6 a 18 mil. Ele pode passar a noite preso. Se não tiver dinheiro para pagar essa fiança. Ele recusar mesmo, não fazer. Se ele não tiver dinheiro para pagar a fiança, dependendo do horário, a família só vai ter dinheiro de manhã, né? Quando vai nos bancos sacar o dinheiro ou fazer um empréstimo, não sei. Dependendo da família dele, né? Se tiver dinheiro guardado em casa. Aí talvez ele tenha que passar a noite no xadrez, né? Para de manhã pagar a fiança, sair e responder o resto do processo em liberdade. Por que isso não acontece direto? Os agentes de trânsito não ganham nada com isso, não. Mas estão doidos para ir para casa. Mano. Se eles tiverem que levar o ídolo, aí o cara tá esperando ali meia hora para ir embora. Se ele tiver que levar para a delegacia, não é mais meia hora. Se ele tiver lá 3 flagrantes, um flagrante dura 2 horas, vai ter que esperar ali umas 6 horas, ele só vai embora de manhã. Mano. A verdade é essa. Então, eles mesmos ficam dizendo assim para a namorada do ídolo: deixa ele soprar não, se ele bebeu, deixa ele soprar não. Deixa não, que ninguém vai obrigar ele, ninguém vai forçar ele, não. Deixa ele soprar não, se ele bebeu, deixa ele soprar não. Por quê? Porque ninguém quer não, mano. O cara tá doido para ir embora ali, contando uns minutos para ir para casa, aí vai pegar um bucho desse. Aconteceu com um primo meu, que ele bebeu uma lata de cerveja e foi parado na Blitz. Aí o próprio cara da Blitz falou: cara, fala pra mim, tu bebeu? Esse cara bebeu uma latinha? Não, então não sopra não. O próprio cara que tava fazendo a Blitz falou isso aí pra ele. Eles não querem não, mas sopre não, porque tá doido pra ir pra casa, vai. Aí, quando é que vai dar problema? Se o ídolo chega lá, cuspiu na cara de um agente, deu um tapa no outro, esculhambou a mãe do outro. Ah, meu filho, você quer? Você é valentinho assim? Pois pera ainda, papai. É a gosto do freguês. Agora, nem que eu passe 3 dias na delegacia, você vai olhar arrombado, vai ficar assim não. Aí mudou. Agora, se o ídolo estiver lá de boa e tal, tranquilão, ele mesmo, mano, sopre não. Bebeu, mano, bebeu. Sopra não, mano, sopra não. Tá entendendo? Mais ou menos assim. Então, alguma dúvida aí? Neném disse que não. Neném disse que não, vamos pra frente. Até ele entendeu, mas e você? Então... Tá ruim, ó, cara. É o áudio dos colegas aí. Com muita interferência. Então... Eu ligo o áudio dele, aí o professor some. Forçar passagem entre veículos em sentido oposto. Em sentido oposto. Uma via tem 2 sentidos, os carros vão passar um pelo outro, não vão se cruzar ali. Aí um terceiro veículo passa no meio dos dois. Carro é até incomum, mas moto faz isso direto. Grave isso vezes 10. Disputar corrida. Tal, chegou ali no sinal, olhou para o carro, tal, ligou a seta, chamou para correr, foram disputar a corrida, grave isso vezes 10. Promover ou participar de evento em via pública sem autorização. Você está fazendo um pré-carnaval sem pedir permissão, colocou os carros ali, tampou a rua, grave isso vezes 10. Manifestação, tipo aquela dos caminhoneiros, parou a rua e tal, grave isso vezes 10. Exibir manobra perigosa. Tem não sei se é a moça daqui, né, ela levanta o pneu da moto, tem uma moça aqui, né, não sei se é aqui da noite, vida louca, né, levantar o pneu da moto, tal, slalom, RL, colocar a moto no grau, manobra perigosa, cavalo de pau. Eu fui detido, mano. Aqui não tem essas Não é da manhã não, menina que levanta a moto, o pneu da moto? Pessoal que certo, tudo correto. O pessoal da noite é que é... O pessoal da noite é cheio de cor. Mário 244. Exibir manobra perigosa, grave isso vezes 10. Ei, meu, foi detido, por causa de um grau. Aí, sabia que tinha, sempre tem uma. Então, pessoal, aqui a gente já falou, ó.
Retira do Calcaia, né? condutor por tempo determinado o direito de dirigir. Uma infração gravíssima e atingiu 30 pontos, suspenso o direito de dirigir. Duas gravíssimas, atingiu 20 pontos, um período de 12 meses, suspensão de direito de dirigir. Se não tem nenhuma gravíssima, 40 pontos. Aqui está desatualizado, tá bom? Se não tem nenhuma gravíssima, 40 pontos. Está desatualizado. É aquilo que eu falei antes. Duas gravíssimas, 20 pontos, no período de um ano, né, 12 meses, suspenso de dirigir. Uma gravíssima e 30 pontos, no período de um ano, suspenso de dirigir. Se não tem nenhuma gravíssima, são 40 pontos. A suspensão de 2 a 12 meses, agora 2 a 12 meses, e se você for reincidente, de 6 a 24 meses. Vou ver se eu faço daqui para amanhã e mando para vocês a atualização disso aqui. Está desatualizado. Infrações passíveis de suspensão. Dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente. Suspenso. Dirigir ameaçando pedestre ou outro veículo que esteja na via. Você está com o veículo e a pessoa está atravessando a faixa de pedestre e você fica vrum, vrum, ameaçando atropelar a pessoa se ela demorar. Suspensão. Vai ser iniciado o processo administrativo, você tem o direito de se defender, né? Se for condenado, suspende o direito de dirigir. Vai depender do que o juiz passar lá, né? Disputar a corrida. Chamou o outro para correr, para moto ou carro, suspensão de direito de dirigir. Promover ou participar de competições, suspensão de direito de dirigir. Praticar manobra perigosa, levantar a moto do grau e tal. Suspensão de direito de dirigir. Envolver-se em acidente com vítima e não adotar medidas cabíveis, não prestar socorro. Suspensão de direito de dirigir. Transpor bloqueio viário ou policial. Tem uma blitz ali, você dá um jeito de burlar, não para. Suspensão de direito de dirigir. Exceder a velocidade em mais de 50% da máxima. Se a velocidade máxima é 60, você passa 50% a mais, né? 60 dividido por 2 dá 30, 60 com 30 dá 90. E você passar, é grave, Josi. E se você passar 50% a mais da velocidade, né, mais de 90, vai ser suspenso de dirigir. Conduzir motocicleta sem usar capacete, suspensão de dirigir. Transportar criança menor de 7 anos, hoje em dia é menor de 10 anos, viu? Criança menor de 10 anos na garupa da moto, suspenso de dirigir. Ou se a criança tiver com os braços quebrados, não tiver como se segurar, suspensão de direito de dirigir. Se a criança tiver... Professor, essa suspensão ao direito de dirigir vale para todos os motoristas, até para quem já pensou a CNH? Com Ou só para os certeza. novatos? Não, qualquer Ah, motorista. não sabia, não, pensei que era só multa. Não, suspensão de dirigir, mulher. Tá bom. Apreensão do veículo não existe mais. Infrações puníveis com apreensão, não existe mais apreensão, né? Infrações passíveis de apreensão. Cassação da CNH, dirigir estando com direito de dirigir suspenso e for pego dirigindo, vai ter a habilitação cassada, né? Espera 2 anos para começar a dirigir de novo, você vai ter que passar por outra escola de novo e fazer os testes. Primeira fase, todos são testes, você faz os 3, né? Psicotécnico, físico, mental. Segunda fase, você faz só a prova teórica. Terceira fase, só a prova prática. Se você for condenado judicialmente por delito de trânsito, já pode ser cassado direto. Né? Antes mesmo de ser suspensa, pode ser cassado, dependendo do grau, né? Do problema, né? E se você for incidente nas seguintes infrações, você vai ser cassado. Se você for dirigir com a CNH de categoria adversa, você tem A e está dirigindo um veículo da B, pegue uma vez, é suspenso. Pegue outra vez, vai ser cassado. Se você entregar a direção a pessoa inabilitada, seu pai entrega o carro para o filho que não tem habilitação. A primeira vez é suspenso. A segunda vez é cassado. Pegue disputando corrida. Primeira vez é suspenso. Segunda vez é cassado. Promover competição sem autorização da autoridade. Primeira vez suspenso. Segunda vez cassado. Realizar manobra perigosa. Pegue uma vez, é suspenso. Se for pegue de novo, vai ser cassado. Então, professor, a gente tem que decorar o quê? Tudo que for a primeira vez é suspenso, a segunda é cassado.
Sim. né? É. Mas no caso são essas infrações aqui, não são todas as infrações não. Não, eu sei, eu tô falando dessas As aqui, que você né? é Que tá mostrando. suspenso, infração que você é suspenso, na segunda você é caçado. Agora, por exemplo, passar sinal vermelho. Você passa uma vez, passa duas, passa três, você não é suspenso. Tá entendendo? Entendi. Você vai ficar pagando, né? Você, quem tem muito dinheiro vai ficar pagando multa direto. Custo de reciclagem. Se tiver o direito de dirigir suspenso, tem que fazer curso de reciclagem. Se envolver em acidente grave mediante decisão judicial ou administrativa. Se envolver num acidente e não parou para ajudar, vai ser suspenso, vai ter que fazer curso de reciclagem. Expor a risco potencial à integridade de outra pessoa. Você usou o veículo para ameaçar alguém, tal, atropelar e tal. Aí, responder o processo, vai ser suspenso, vai ter que fazer o curso de reciclagem. For considerado infrator contumaz, aqui, ó, se você levar muitas multas, não chega, você não leva muita multa gravíssima não, mas você fica levando, num ano você levou 38 multas. É muita multa, mano. 38 multas não, 38 pontos, né? É muitos pontos. Aí no outro ano, mais 30 pontos. Você não chega a ser suspenso, mas leva muita multa, pode ser mandado fazer um curso de reciclagem, né? Que é o infrator que sempre chega ali no limite, quase para ser suspenso. Se for condenado por delito de trânsito, pode falar, Marisa. Essa aula que você está dando, para mim, é nova, né? É a primeira vez. Você poderia mandar para o grupo? Certeza. For condenado por delito de trânsito, se foi condenado, não tem ponto de correr, não. É mandado fazer logo o curso de reciclagem. Retenção do veículo. O veículo vai ficar retido até você sanar o problema. Consiste em manter o veículo no local da abordagem até que a irregularidade possa ser sanada. Sanou, você vai-se embora. O ruim é quando não consegue sanar. O ruim é quando você não consegue, vai depender do horário e do que precisa para sanar, né? Antigamente ele retinha um documento seu. Hoje em dia você pode combinar com ele, deixar a tua identidade, deixa alguma coisa para, se ele aceitar, né? Depois tu leva lá o carro, mostra que foi consertado e ele devolve o teu documento, né? Não sei se ele vai querer essa responsabilidade, né? Mas vai depender muito da sua conversa. O que é CRLV? É o licenciamento. Certificado de registro e licenciamento do veículo. Antigamente, o licenciamento ele era naquele documento verde, né? Cheio de marca d'água para não ser falsificado. Hoje em dia é só um papel que você imprime numa folha, qualquer impressora da sua casa. Quando era naquele papel, você ia fazer de tudo para recuperar o papel de volta, porque senão você ia ter que fazer um BO, que tinha perdido o documento, ter que ir no Detran, pagar a vistoria, pagar para imprimir um novo documento, entendeu? Então era muito melhor você voltar lá para receber seu documento de volta e não gastar esse dinheiro todinho e esse tempo. Mas agora você só faz imprimir na internet. Então ele não vai mais reter um documento, não é mais documento assim. Você vai imprimir outro da internet. Simples assim. Então, retenção, vamos dizer que a criança está fora da cadeirinha, botou na cadeirinha, pronto. Sanou o problema. Vai ser multado? Vai, mas segue viagem. Vamos dizer que se você esqueceu o documento em casa, alguém foi lá, pegou e entregou, pronto, resolveu. Vamos dizer que você está sem o óculos, colocou o óculos, resolveu. Está sem cinto, colocou o cinto, resolveu. O farol está queimado, trocou o farol, resolveu. Segue viagem. Mas, professor, vai ser multado, né? Mas resolve. Não, tudo isso aqui você é multado. Agora, retido, você fica ali até resolver o problema. Você não vai perder, o veículo não vai ser levado para o pátio do órgão se você conseguir resolver o problema ali. Agora, se você não consegue resolver o problema ali, aí vai ser botado em cima lá do reboque, vai até o pátio. Você vai gastar meio muito dinheiro para tirar ele, porque você vai ter que pagar o reboque, vai ter que pagar a diária e a infração que fez com que ele fosse levado, né? Tá entendendo? Vixe, professor. E ainda vai ter que repor todas as peças que vão roubar. Então, se você não conseguir resolver o problema na hora, aí o carro vai poder andar irregular. Se for você que está sem documento, você vai ser multado, você bota um chapa para dirigir e pronto. O problema não está no carro, está em você. Botou um chapa para dirigir. Se for um kit gás, como é que tira? Não tira.
Vai ser rebocado. Professor, Uma dúvida. aí tem Não entendi, ó. deixar a menina falar primeiro, depois eu falo. Pode falar. Não, eu queria perguntar se a questão aí do reboque, né? Pela lei, então a pessoa tem que pagar também por ele levar o carro. Aura, mulher. Tu acha que vão levar teu carro de graça, é? Muito roubo, viu? Sai pra lá. Eita, Larissa, eu já botei na minha cabeça o que o professor disse. Detran. Dê dinheiro, pronto. Você paga o reboque e é assim, ó. O reboque é uma distância, é um valor, aí a cada quilômetro a mais é outro valor. Vai aumentando por quilômetro. Sim, professor, o que eu ia perguntar é que no dia do exame de vista, eu consegui com que ele botasse lá que eu não precisava usar óculos, só que eu preciso, assim, no grau altíssimo. Aí, em relação do dia da prova prática, eu vou ter que fazer de óculos, não dá problema, será? Não, dá não. Dá não, de boa. Ele não vai olhar se você tem que usar óculos ou não, não. Não se preocupa não, isso não. Eu fiquei morrendo de medo, porque Não, eu tenho quase 4 graus e ele desenrolei lá e ele botou que eu não precisava. Porque a pessoa vai no... Pronto, aconteceu comigo. Uma vez eu consegui desenrolar, sem precisar usar. Da outra vez eu fui tentar, a mulher só faltou dar em mim. Mas não tem problema não. Mas aí ela não consegue dirigir, né, filha? Andar sem óculos? Não, o medo dela é ela utilizar o óculos no dia do teste. E o cara mas aqui disse que tu não precisa de óculos. Mas não tem nada a ver não, não se preocupe com isso não. De boa. Pessoal, acabou o tempo, né, de hoje. Vamos finalizar,